Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sangha Yoga. Eu sou a Marcela Freitas E eu sou a Raquel Aquino. e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, uma pergunta que a gente recebe muito, talvez uma das mais questionadas por alunos, por pessoas que têm aí um interesse por yoga. Mas a gente vai mudar um pouquinho essa pergunta. Geralmente a pergunta é: yoga é religião? Ou tenho que ser de alguma religião para praticar yoga? E nós vamos colocar aqui de uma outra forma. Então a pergunta é: como que o yoga se esbarra na religião? Polêmico, mas a gente vai trazer de uma forma leve, porque é um assunto denso, né? Sim, e assim, a gente vai citar, né, algumas linhas de yoga que são mais devocionais mesmo, porque tem instrutores que trabalham mais dessa forma, assim como a gente vai citar, né, linhas religiosas e devocionais hindus, por exemplo, os Hare Krishnas, porém, a gente vai pegar essas informações e trazer o nosso ponto de vista, como é que a gente interpreta a mitologia, as histórias, as imagens, né, as figuras que a gente traz na prática das deidades hindus. E a gente vai começar falando sobre essa linha de yoga que ela é mais devocional, né? Que é o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. É uma linha que realmente se aproxima muito desse clima, dessa frequência religiosa, devocional, onde você parece que precisa dessa fé em algo que é externo e melhor e mais poderoso e mais puro que você, para que você receba bênçãos de fora, né? Porém, quando foi que apareceu a primeira vez a palavra yoga numa escritura hindu antiga e Bhakti Yoga e também Karma Yoga, o yoga da ação? A primeira vez que apareceu esses três termos foi na última passagem de Krishna aqui na Terra, uma deidade, um deus que viveu aqui na Terra, que veio como um bebê, encarnou num bebê e viveu toda a vida humana. E na sua última passagem na Terra, foi num texto muito famoso para o yoga e para o hinduísmo, chamado Bhagavad Gita, onde Krishna vai aconselhar um guerreiro que está numa crise de identidade, e ele não quer mais guerrear, e ele está em conflito com essa missão dele, e aí Krishna vai falar, vai dar alguns conselhos, né? É um texto bonito, assim, em poesia, em que ele vai trazer vários ensinamentos. E aí ele fala que a forma de você se reconectar com esse absoluto, com esse Deus, né? Essa reconexão com o perfeito é através do yoga. Só que o yoga que Krishna traz não é esse yoga que a gente pratica hoje, né? O tapetinho, as posturas, a respiração, a meditação, o shavasana. Esse yoga, ele vem com esse sentido da conexão consigo mesmo. Então ele fala assim, que para você se conectar com o seu Deus, com o seu absoluto, com a sua energia, com o que você acredita, Com a né? sua fé, né? Com a sua fé, você precisa se conectar com você. E é muito bonito isso, porque Krishna encerra, né, a sua passagem, os seus ensinamentos com isso, pincelando a palavra yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. E é bonito porque a vida de Krishna, essas escrituras antigas que contam a vida dele desde pequeno até a vida adulta, diz que é a única filosofia, religião, que firma essa intenção de dizer como que é Deus. Se a gente for ver no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, É abstrato. é abstrato. Então, como é que no cristianismo fala? Aquele que não tem nome, aquele que não tem forma. sexo, forma. Então é muito místico. E aí, quando Krishna vem viver como um ser humano, ao mesmo tempo que ele é azul e fica claro que ele é Deus, e todo mundo sabe em volta que ele é Deus encarnado, mas ele vive como um ser humano, aprontando quando ele é criança, ficando triste, ficando feliz, se apaixonando, né? Ele vem mostrar que
Deus está em nós, que nós somos manifestação de Deus. Nossa, fiquei arrepiada. Uhum. Juro, é muito bonito isso. É muito bonito. E desde bebê, ele vai inspirando sempre amor à sua volta. Esse é um dos primeiros ensinamentos, que você deve inspirar o amor à sua volta. Quando é criança, é o amor do cuidado. Quando ele está aprontando, é aquele amor da paciência, da compaixão. Com os amigos dele que têm a mesma idade que ele, quando ele é criança, que são os gopas. Que eles ficam lá no jardim de Krishna, brincando e aprontando. Inspira esse amor da amizade, esse amor fraternal. Depois, quando ele tá mais velho e ele é lindo, né? Uma das figuras dele é o pavão, que, né? Aquela coisa imponente. Uhum. Aí as mulheres ficam apaixonadas. Então, ele vem trazer essa mensagem que a nossa relação com Deus, ela tem que ser tão natural, tão orgânica e tão intensa quanto o nosso se apaixonar, o nosso cuidado com o nosso filho, quando a gente, né, quem é mãe, quem é pai. O nosso sentir, né? Que é uma coisa próxima e que é uma coisa horizontal, sabe? Tem um momento com os gopas, com as crianças, que é muito bonito esse texto da vida de Krishna, que apesar de terem milhares de crianças à volta dele, da mesma idade que ele, cada uma se sente sozinha com ele. Sente como se ele estivesse exclusivamente ali e tem um monte de gente em volta, mas quem é importante é ali. Então, fala que essa relação que a gente tem com Deus, ela é íntima e individual. Só que lembrando, qual foi a última mensagem que ele passa? Que a conexão com Deus é a conexão com a gente. Então, assim, o nosso amor que a gente tem com a gente deveria ser tão intenso e profundo quanto o amor que a gente tem pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossas paixões, nossos amores. Então é muito bonito essa trajetória. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando ele vem falar sobre Bhakti Yoga, que é essa linha devocional, apesar de hoje, quando a gente vai fazer uma prática de Bhakti Yoga, ter muito essa linha religiosa como se fosse algo externo a nós, para nós aqui, né, que estudamos uma linha mais do Tantra e uma linha que não é espiritualista e religiosa, para nós essa devoção é esse amor, esse cuidado, esse afeto que a gente faz na prática de se escutar, né? Quando a gente se conecta com a gente já está se conectando com esse absoluto. Se conectando com a sua natureza, com a sua essência. E o yoga traz muito isso, né? Esse momento que você aquieta e você sente. Você não está buscando fora. E eu vejo que a religião, de uma forma ampla, né, independente de qual seja, tem muito isso, né? De buscar a resposta fora. De você, isso que você citou, de você talvez idolatrar algo fora, que aí você vai ter a recompensa, né, de certa forma. E você sentir também que existe algo que é perfeito e absoluto, então logo você não é perfeito, absoluto. Logo, existe algo puro, algo que é mais elevado, algo que é melhor que você. Intocável. E logo você é pior, logo você é sujo, você se coloca num lugar inferior, né? E essa não é a mensagem que Krishna vem passar, né? Apesar de hoje, né, quando a gente vai ver como os Hare Krishnas vivem, tem muitos dogmas, né? São coisas bem firmes, assim. É uma religião, sim, né? Entrou nesse lugar. E para nós, a gente está falando aqui do nosso lugar, como a gente olha a história e traz para aquele yoga da vida real, né? E eu acho que para trazer para coisas mais práticas, é por isso que aí a gente vem falar do Karma Yoga, que é o yoga da ação, né? E o que Krishna fala quando ele está falando sobre Karma Yoga é porque ele está falando com esse guerreiro, o Arjuna, que está questionando ali se ele... Não quero mais guerrear, estou cansado disso, onde estou, quem sou eu? Não quero matar pessoas que eu conheço, né? Ele está questionando ali o dever dele. E aí Krishna fala que você precisa reconhecer a sua natureza, as suas habilidades e colocar elas em prática, né? Então, por exemplo, assim,
A Ma, ela é incrível na organização, no planejamento. Ela tá com a cabeça, assim, ela consegue antecipar as coisas, sabe? Imagina se ela não reconhecesse isso, né? E eu acredito que a prática de yoga, ela vem trazer muito esse lance de você reconhecendo que você é bom. Das coisas mais simples, do tipo, eu sou mais flexível ou eu sou mais forte, né? E não que você vai pegar e falar assim, não, então eu só vou fazer aquilo que eu sou boa. Não, sabendo disso, tipo, eu não vou abafar isso, eu vou mostrar isso, né? Usar ao favor. Vou usar a meu favor, mas eu também vou cultivar outras habilidades, né? Se eu quiser, né? Sabendo disso. Não é que, isso aqui que eu sou boa não é tão bom quanto, sei lá, qualquer outra habilidade ali que a outra pessoa tenha. E aí eu vou querer ser outra pessoa, sabe? Esse é um dos venenos da prática de yoga, a gente querer se transformar Não, e da vida, né? em outra coisa. Não só no yoga, mas da vida. Se comparar. Se comparar, querer ser alguém que você não é, você achar que aquela habilidade da pessoa, a sua tem que ser igual. Uhum. E não faz nenhum sentido. E aí, quando o Krishna vai falar do Karma Yoga, ele fala assim, e mesmo que você ainda não saiba, assim, então eu vim para ser um guerreiro, eu vim para ser professora, eu vim para ser, não sei, qualquer outra coisa, mãe, mesmo que você ainda não identifique isso, o Karma Yoga é tudo que você for fazer, faça com amor. Porque é isso que Krishna fez a vida inteira. É isso que o Deus, o Absoluto, fez a vida inteira. Tudo que ele fez inspirava muito amor à volta dele. Então, quando a gente faz as coisas com amor, a gente inspira esse amor à nossa volta e a gente está se comportando como esse Deus, ou essa figura mitológica, essa fábula, enfim. É isso que é essa moral, né? É esse o ensinamento que essa historinha, que você pode acreditar que aconteceu, que não aconteceu, tanto faz, gente. Mas é um A sua ensinamento, fé. né? Mas é um ensinamento. Tudo que eu você fico quiser fazer com amor. me colocando assim no lugar de quem está nos ouvindo, né? De que conhece a gente de certa forma, mas que talvez não pratique yoga. E muitas perguntas surgem também sobre os mantras, né? Quando a gente fala sobre vocaliza mantras, que a gente, né, tem um mantra de Krishna que a gente gosta muito. Quem já foi em evento sabe disso. E as pessoas questionam, né? Então você está cantando para um Deus e isso não é religião. Então, eu gosto também, quando a gente faz mantra, de tentar explicar, né, qual que é a nossa visão dos mantras. Então, eu tô lá, Hare Krishna, de olhinho fechado. As pessoas podem imaginar que eu tô querendo ver Krishna lá nas alturas, nas nuvens, mas na verdade eu tô assim, bom, na história que eu conheço, Krishna, ele é um avatar, ele é um desmembramento de Vishnu, que na trindade hindu é aquele que cuida do equilíbrio. Então, para ele cuidar do equilíbrio do universo, ele se transformou num bebê e cresceu como um ser humano, inspirando amor na sua volta. Então, se você quer equilíbrio na sua vida, você aceita a sua humanidade e procura fazer as coisas que você faz com amor e inspirar o amor na sua volta, e isso vai te trazer equilíbrio na vida. Então, quando eu tô ali cantando Hare Krishna, eu tô pensando assim, amor, equilíbrio, amor. Aquela parte minha, aquele setor meu que cuida do meu equilíbrio e do meu fazer com amor, se manifeste nesse momento. Vamos lá. Deixa eu trazer à tona aquilo que traz equilíbrio, aquilo que traz o meu fazer com amor, aquilo que traz a minha essência, a minha natureza humana para se manifestar, acolhendo a minha natureza. É tudo isso que eu tô pensando. Eu não tô pensando que Krishna tá me ouvindo e vai fazer ganhar na Mega Sena. Mas se fosse assim, a gente tava rica. Não, mas assim, claro, essa é uma visão nossa. Mas pode ser que outras pessoas vocalizem o mantra de Krishna com essa ideia, né? De que tem algo externo que vai... Tem alguém ali trazendo iluminação e que ela vai conquistar coisas por conta daquele momento devocional, da mesma forma que acontece na oração, né? Tem gente que vai orar com a intenção daquela figura e tem pessoas que oram no sentido de trabalhar a proteção, a saúde, uma coisa mais
menos direcionada para uma figura, né, Uhum. em específico. Sim. E os mantras, a gente tem mantra para todas as divindades, vários mantras para uma divindade só. E na nossa visão é sempre isso, trabalhando essa energia mesmo, né, do que aquela figura representa. Mas pode ser que você já tenha visto, ou inclusive, né, falando isso, eu me lembrei de uma situação, há muitos anos atrás, eu nem era professora de yoga ainda, mas eu já praticava há muito tempo, eu fui numa prática de uma amiga, e hoje eu fico pensando, será que se fosse hoje essa situação faria diferente? Eu saí da prática, e uma mulher entrou, era uma sala, tinha um elevador, né, pra chegar e tal, aí uma mulher que saiu da aula entrou no elevador junto comigo, e ela tava com uma amiga. Essa amiga não tinha feito a aula de yoga. E elas estavam conversando as duas, iam no elevador junto. E aí uma falou assim pra outra, a que não fez a prática falou pra que fez a prática. Ai, amiga, tal, nossa, eu até tenho vontade, mas a minha religião não permite. Nossa. Ela falou essa frase. E eu lembro que na hora que ela falou isso, me deu um tum, tipo um alerta, assim, sabe? Só que na época, eu não era professora, eu não me vi confortável para falar algo, eu também não tinha tanto conhecimento como tenho hoje. E hoje eu me pergunto, será que eu faria diferente? Será que eu iria intervir? Não sei, porque era uma conversa de duas pessoas num elevador, né? Eu tava ali junto. Mas eu lembro que eu fui embora com aquilo na cabeça pensando, gente, não é achismo, né, da gente achar que pessoas deixam de praticar yoga porque pensam isso. Certamente, muitas pessoas têm esse pensamento. Mas eu nunca tinha visto ali alguém Sim. falar isso. E foi muito chocante, porque eu falei, cara, realmente, na visão de muita gente, a pessoa vê o yoga como algo devocional, ou algo que a gente está endeusando imagens específicas e que a religião dela não conversa. Foi Sim. chocante. Não, e recentemente não, já faz um tempo, né, que a gente viu um vídeo também no Instagram de uma mulher de uma religião específica falando isso, né? Fazendo um desserviço Falando para que- a sociedade. Falando que quem pratica yoga está adorando o demônio, né? Um negócio bizarro. Não, assim. foi chocante o vídeo dela e o principal que me deixou mais chocada ainda, ela foi praticante de yoga há muitos anos. E ela falou, né, na hora do vídeo, ela comentava algo do tipo assim, eu não estou, de certa forma assim, sendo ingrata a tudo que eu conquistei pelo yoga, mas hoje com outra cabeça eu vejo que quem pratica yoga está idolatrando o outro lado. Uma coisa assim, de louco. Não dá pra gente saber o que aconteceu de fato, né? Na hora, o meu primeiro pensamento o instrutor conduziu errado, né? Não explicou, né? Não é que conduziu errado. O instrutor deve ter uma outra visão, é que pra mim... E ela também assimila de uma forma, né? Acho que o jeito que a pessoa compreende a informação que chega pra ela, talvez sem questionamento ou questionamento, sei lá. Eu não consigo imaginar um instrutor de yoga segregando, por exemplo, alguém por religião. Não faz sentido nenhum pra mim, né? Com a prática de yoga, a gente não aceitar pessoas de determinada religião. Não faz sentido pra mim também você não explicar e não deixar as pessoas que têm uma outra fé confortáveis, né? Sim. Você não perceber o desconforto no teu aluno, seja com mantra, e você não chamar o teu aluno pra conversar e falar assim, olha, Tá tudo bem, deixa eu né? te explicar, né? Então, assim, aproveitando isso, se você tem, né, alguma dúvida sobre os mantras, né? Porque a gente que conhece mais as histórias e o que cada divindade tem como representação, quando a gente vocaliza o mantra, fica mais fácil da gente pensar, então beleza, se eu tô vocalizando aqui pra Lakshmi... Nossa, eu ia falar Lakshmi agora. Se eu tô vocalizando aqui pra Lakshmi, que tem a ver com a abundância, o dinheiro, Prosperidade. com a prosperidade, eu tô trazendo aquela partezinha da Raquel que tem essa capacidade de prosperar, de fazer grana, de, sabe, de... Se sentir reconhecida. De abundância na vida. Então eu tô trazendo aquela minha parcela, aquela minha faceta que tem essa habilidade. Só que se você não conhece a mitologia e as figuras, não tem problema também. Porque como a gente disse aqui, né, sobre essa mensagem de Krishna, de você se conectar com o absoluto através da sua conexão com você. Você tá vocalizando um mantra? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Por mais que você não conheça, quem é Shiva?
saiba que você está vocalizando para trazer em você essa perfeição que é a natureza manifesta, né? Como você. Se você acredita num Deus, você acredita que ele criou tudo, que ele te criou. Você vai dizer que você não é perfeito se você foi criado por Deus, né? Se você não acredita em Deus, enfim, se você é mais naturalista, por exemplo, né? De ser mais da física, da natureza, pô, você não vai dizer que a natureza tem um fluxo perfeito, e aí você vai, através do mantra, se conectar com a sua natureza que flui nessa perfeição. Não, e essa conexão profunda que faz as pessoas geralmente amarem tanto, né, os mantras. Você sente uma... Eu sou suspeita, né? Mas assim, você sente uma vibração. É energia, no fim das contas, é isso. E por que as pessoas muitas vezes se emocionam, né? Nos mantras ou na prática? É muito comum, muito comum. Na primeira aula a pessoa fala, meu, me deu vontade de chorar, mas eu segurei porque eu fiquei com vergonha. Ou então a pessoa efetivamente chora. Porque você tá conectada com você. Nada mais que isso, né? Exato. A gente tá tão acostumado, o mundo externo, um monte de informação, estímulo o tempo todo, que a gente vai se afastando da gente mesmo. E isso não é o natural, né? A natureza é que a gente esteja em conexão com a gente, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com o nosso corpo, com a parte mais física, com os pensamentos. E quando você consegue aquietar, e através da prática você tá ali, respira, observa, toca num lugar diferente, né? E isso é amor, no fim das contas, você tá conectado com você, é amor, é autocuidado, e isso, na minha visão, é uma devoção para você mesmo, sabe? E dito isso, eu vejo que a prática de yoga, independente de eu estar ali endeusando um deus, é uma devoção comigo, é uma oração comigo, para mim, é o meu momento comigo mesmo. E eu acho que a gente pode encontrar esse lugar de devoção de muitas outras formas, sabe? Sim. E não só você ali rezando ou cantando para uma figura específica. E talvez seja por isso que essas duas linhas que a gente citou no começo, do Bhakti Yoga, que é um yoga devocional, esteja tão ligado ao Karma Yoga, porque é uma devoção através de tudo que você fizer, faça com amor, né? Então, às vezes, a gente sente que a gente perde um pouco a motivação, né? E em vez talvez da gente ficar atrás da motivação, a gente pode ir atrás de uma constância de fazer o nosso melhor, de fazer com carinho algo, né? Porque acho que quando você coloca essa intenção do carinho, do amor para fazer o seu melhor, não tem como você não se sentir bem, né? Fazendo aquilo. Dadas as devidas proporções. Se você acha que você tá precisando de uma mudança de carreira e tal, né? Mas assim, quando a gente faz de qualquer jeito, quando a gente faz de saco cheio, fica tão mais pesado. Fica mais difícil, fica mais pesado, você não vai entregar o melhor que você pode. Quando você faz uma coisa com naturalidade, principalmente quando, igual você citou, você sabe ali os seus pontos positivos e você coloca aquilo ali à prova numa ação, e seja para você ou até para os outros, né? Você servir. Eu acho que o ser humano tem muito esse lugar de servir ao outro, né? Isso também é amor, isso também é uma devoção, de certa forma. Quando você, sei lá, né, um exemplo do dia a dia, vai receber amigos na sua casa. Geralmente, você tem uma preocupação, né, de eu quero deixar tudo bonito, organizado, eu quero fazer uma comida gostosa, saborosa, eu quero que as pessoas se sintam bem aqui. Quando isso é leve, o tanto que isso é gostoso, e você sente que, nossa, era assim que eu queria que tivesse, né, acontecido e aconteceu. Eu entreguei o meu melhor. E dei esse exemplo, né, de você estar ali cozinhando, recebendo pessoas, mas isso eu acho que são muitos aspectos. E aí eu pensei num outro exemplo, por exemplo, eu detesto planilha. A Marcela, ela gosta. Tudo vira uma planilha. Ela gosta. E ela faz com amor aquilo. Eu não consigo imaginar como é que ela gosta, gente. Eu acho que ela faz tão bem, ela se dedica tanto àquilo, a deixar tudo perfeitinho, que aí eu acho que ela acaba gostando. Então talvez seja uma via de mão dupla. Tipo, é um trabalho chato.
mas você começa a fazer aquilo com tanto empenho, com tanto amor, que você começa a gostar. Talvez, hein? Mas eu concordo com esse pensamento. Assim, Eu não consigo imaginar isso chato. acontecendo comigo. É chato, mas assim, é chato, mas no final tem um gostinho ali, né? Porque fazer uma coisa que é chata, você quer fazer muito bem, mas eu acho assim que o resultado ele pode ir mudando. O seu comportamento de como você faz aquilo, ele pode impactar no resultado. Então, é uma coisa não tão legal, mas eu tenho que fazer. Então, eu vou fazer de uma forma muito boa que eu fique realizada com aquilo. E aí você entra num lugar de contentamento. Uhum. Outro exemplo que eu pensei é tipo, quem é que gosta de arrumar a casa? A gente gosta da casa arrumada. Exato. Mas arrumar a casa, só que aí a gente coloca um som, né? Enfim. E você pensa na recompensa depois. Quando acabar, a casa vai estar limpa, eu vou tomar um banho, um pijaminha limpo, você tá no meu sofá. Você tem ali o foco, mas você deixa o trajeto ali mais gostoso. confortável. Pensar em estratégias para curtir, né, o processo de realizar aquilo. Testa em casa, gente. Vê se dá certo. Uma coisa que você não gosta, mas tentar fazer com mais amor, com mais carinho e ver. Mas demora um tempo, talvez. Não é uma mágica, né? Não é na primeira. Poderia ser, mas não é. Vai ter que testar por uns dias, né? Mas eu vejo que é uma forma de ser mais leve, né? E a leveza, gente, viver a vida leve é um presente. Isso não significa que a gente não vai sentir peso, muitas vezes, né? Porque, infelizmente, faz parte. A demanda, mas quando você... Acho que quando você vai fazer alguma coisa sem aquele pensamento, ai, que saco. Eu tenho um ótimo exemplo. Na prática. Não tem postura que você, quando começou, Detesta. não gostou. Ainda tem postura que eu não gosto. Mas aí, de tanto você fazer, você fala, agora até que eu gosto dessa postura. Até que tá ok. Né? Eu acho que é muito mais do que a gente coloca na cabeça. Um dia eu fiz aquela postura, odiei. Aí você criou na sua cabeça, odeio essa postura. Aí quando o professor dá, você já fala, nossa, que saco, odeio essa postura. Mas aí talvez quando você vai perceber, nossa, será que é tão ruim assim? Nossa, nem é tão ruim assim. É muito... Como a gente leva a mente para aquele lugar. Sim, e observar o desconforto, né? E às vezes dar uma risada interna do seu desconforto também ajuda. Acontece isso às vezes no respiratório, sabe? Tipo, ai, não tô com muito saco hoje pra fazer. Nossa, olha que trouxa, não tá com saco pra respirar. Tipo, começa a fazer uma piada comigo mesmo, assim, e tornar um pouco mais leve. Tornar um pouco mais leve. Acontece na prática. Tem aluno que chega não gostando de prancha. Aí a gente passa algo que é mais difícil que a prancha, aí quando chega na prancha, eles falam, nossa, ainda bem que é a prancha. Eu sempre falo isso, quem acha um minuto na prancha um terror, gente, tem coisa muito pior que uma prancha de um minuto, muito pior. Algum ponto mais que você tem em mente, que seja interessante a gente compartilhar sobre essa pauta de devocional, né, dentro da prática, fora da prática? Eu acho que tem esse lance que a gente estava falando da devoção a si mesmo, reconhecendo que Deus está em nós, ou absoluto, ou como você quiser chamar, né? A gente não está dizendo que a gente não tem coisas a melhorar, né? A gente não está dizendo que a gente é perfeito, mas que a gente acolhe as nossas imperfeições também, né? Eu lembrei o que eu ia falar quando você disse sobre preparar a casa para receber os amigos. Eu já fiz muito isso na aula, de falar assim, pensa em todo o carinho, todo o cuidado que você já expressou por alguém que você ama. Agora, como se você pudesse transformar isso numa energia gigante dentro de você, né? Tempo, energia, dinheiro, tudo que você já colocou em alguém que você ama. Agora direciona para você. Porque às vezes a gente não cuida da gente tão bem quanto a gente cuida do outro, né? Nossa, nada a ver, mas tudo a ver. Ontem, fui impactada por um Reels no Instagram e o cara falava assim, se você ainda não realizou os seus sonhos, como é que era? Se você ainda não realizou os seus sonhos, é porque é seu sonho. Porque se fosse pro outro, certamente você já tinha realizado. Nossa. Falei, gente. E irmão desse impressionante como a gente chega 5, 10 minutinhos antes de um compromisso com o outro e com um compromisso com nós mesmos, a gente ainda tá procrastinando. É muito verdade. E quando a gente, acho que entende esse lugar da importância de ser você, de cuidar de si mesmo, de olhar para a sua evolução como pessoa, para o seu processo, isso é amor com a gente mesmo.
né? É uma espécie de você olhar para si com mais profundidade, com mais autocuidado, com esse amor próprio, que acho que a gente perde tanto isso, né? E a prática é um lugar para isso, né? A prática é um lugar de você olhar para você e nada mais está sendo importante agora. E eu vejo que a grande parte das pessoas tem muita dificuldade de se colocar nesse lugar de Protagonista da própria protagonista. vida. E porque soa até como egoísmo. Muitas pessoas veem isso como A egoísmo. gente sente culpa. Que coisa louca isso. Assim, eu tô culpada de estar buscando por mim, pra mim, fazendo melhor pra mim. Isso não significa você não pensar nos outros, né? Não é isso. Mas você estando bem com você, com o seu corpo, com a sua mente, com as suas escolhas, com os seus pensamentos, você vai ser uma pessoa muito melhor para se relacionar com o teu parceiro, tua parceira, com a tua família, na maternidade, tudo. Se você não está bem com você, ou você se vê nesse lugar de eu não sou boa o suficiente, nossa, fulano é muito melhor que eu, ou você se deixa de lado mesmo, tudo fica muito diferente. Sim. Tudo fica muito diferente. É que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, quando você falou assim da prática de yoga como uma oração, né? Então, oração, reza, é um instrumento de conexão com esse divino, com esse absoluto, com essa perfeição. Krishna vem falar que o yoga, a conexão consigo mesmo, é a conexão com o divino. Então, que o yoga, você se conectar com você, é você se conectar com aquilo que Deus quer para você, com aquilo que Deus criou, sendo você, ou absoluto, enfim, como você quiser chamar. Vou sempre tentar agregar todo mundo. E na prática de yoga, a gente está parando um tempo para se escutar, para se perceber. Então, a prática de yoga é esse momento, né? De você se ouvir. Deixa eu parar de ouvir um pouco. Todas as demandas, tudo que me pedem, seja meu chefe, seja meu filho, seja meu marido, minha esposa. E agora, o que o meu corpo está me pedindo nesse momento, né? E se o seu corpo está pedindo, a sua natureza está pedindo, esse divino, essa natureza, esse absoluto criou essa natureza e ela se comunica e aí você escuta. Então é essa conexão, é assim que a prática de yoga é uma oração, uma reza. E é o contato com a espiritualidade, que nada a ver tem com religião, né? É você estar ali conectada com algo maior que você acredita, independente do que seja. E a oração, eu vejo pessoas que têm esse hábito, né, de rezar, por exemplo. Muita gente reza antes de dormir, né? É um hábito, como pessoas fazem uma leitura antes de dormir. Meditação. Então, eu vejo que cada hábito desse é uma espécie de oração. Eu acordar todo dia, sentar, acender minha velinha, fechar os olhos um pouquinho, pode ser a minha oração, né? E você acordar e rezar o terço todo dia de manhã é a sua oração. É o que te conecta com esse algo maior. Então, eu acredito muito que, independente de religião, independente da sua crença, da sua fé, você pode de diversas formas alcançar essa conexão interna. Algumas pessoas vão acabar se conectando através do terço, outras através do Japamala. Você tá sem, eu achei que você tava. Mas eu acho que a grande lição desses momentos de oração é a conexão pessoal. Independente se é com terço, com Japamala, se é com uma vela, se é no silêncio, no quarto escuro, a busca é para dentro. Sim. Entender que não tem uma resposta que vai vir milagrosamente de fora, né? Na verdade, se você reconhecer uma mensagem fora, né? Uma dádiva fora, você reconhece porque tem essa habilidade dentro de você de reconhecer, de olhar para aquilo. E é aí que tem esse ensinamento. Não existe nada externo que não exista dentro, né? Então eu só consigo ver o mundo à minha volta porque eu tenho essa habilidade da visão, né? Eu só consigo me comunicar com o mundo à minha volta porque eu tenho uma habilidade de comunicação. Então nós somos todos feitos de uma mesma matéria, né? Do mesmo pó. E é muito engraçado quando você vai conhecendo mais as histórias, como você vai vendo semelhanças entre as filosofias, as religiões. Cada uma com o seu direcionamento, né? Com os seus detalhes, as suas histórias, a sua visão,
mas tem muita coisa em comum. Então, na próxima vez que você que tá aí, nosso aluno, alguém falar assim, nossa, mas yoga não é religião, aí você pode mostrar. Assiste esse Você episódio. pode encaminhar esse episódio. Mas eu torço muito assim, e não só torço, como trabalhamos para isso, né? Para que as pessoas consigam cada vez mais ampliar, né? A visão. Essa visão de que o yoga não é uma religião, uma religião não é melhor do que a outra, e que no fim a gente está buscando a mesma coisa, que é se conectar internamente, é expandir a nossa consciência, a nossa capacidade de perceber o mundo à nossa volta. É um trabalho árduo. E tá aí também a minha dificuldade de definir assim, mas você dá Bhakti Yoga? Olha, na minha visão eu dou, porque eu faço todo mundo se conectar consigo mesma, no que pra mim, Deus está em cada um, sabe? Mas pode ser que a pessoa esteja procurando outra coisa. Pode ser que na visão dela, ela busque algo, eu quero me conectar com... Quero ficar lá, Deus Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. E tudo bem, né? Cada um com as suas escolhas. Mas a gente segue nesse trabalho de abranger as pessoas. Então, respondendo a pergunta aqui de uma forma bem agora simples, yoga... Não dá pra responder de forma simples. Eu ia falar, yoga nada tem a ver com religião, mas também tem a ver, é muito complexo. Mas o importante não precisa ter uma religião específica para praticar yoga. A pergunta era o do yoga se esbarrar. Como o yoga se esbarra? Ele se esbarra gentilmente na sua religião, falando, vamos nos conectar com Deus em nós, que mora em nós, né? Então, acho que essa é a mensagem. Porque na historinha, Krishna vem para trazer equilíbrio. Então, se você está precisando de equilíbrio na sua vida, o que essa fábula, a moral dessa história toda é: reconheça a sua natureza, tudo que você fizer, faça com amor, inspire o amor à sua volta. Isso, né? Reconheça a sua humanidade, viva como Krishna viveu. Inspirando o amor à sua volta, fazendo tudo aquilo com amor, que isso leve, vivendo a vida, sentindo. Que isso vai trazer um equilíbrio. Então, faça o que você quiser fazer com amor. E mais um episódio que a gente volta na palavra equilíbrio. Equilíbrio. Sempre, parece que é impossível a gente terminar sem falar disso, mas é a chave da vida. Muito bom! Esse foi, né? Viagem. Nossa, mas é intenso, é intenso. Quem sabe aí a gente depois começa a trazer uns episódios de cada divindade. Legal. E como a Kel ama, gente. Eu amo ouvir ela contar as histórias da mitologia. É muito interessante, porque aí vai ficar mais claro ainda, né? Como cada figura pode trazer essas conexões que a gente tem com a gente mesmo, esses arquétipos. Vamos fazer isso. Tem que ser bem legal. Vai ser bem legal. Gente, compartilha esse conteúdo se você gostou, se você acha que faz sentido para alguém escutar esse conteúdo. Pode ter, né, dúvidas podem surgir, deixa aqui nos comentários, a gente vem responder, porque a gente sabe que é um assunto denso, né, é um pouco mais complexo e que às vezes as interrogações vão surgindo, mas estamos aqui para falar muito, cada vez mais. Muito obrigada por ter nos escutado e nos vemos no próximo episódio. Namastê. Namastê. Namastê.